Show. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que estiver assistindo a gente nos nossos canais. Mais uma vez, bem-vindos ao Lancei Essa. Aqui é o nosso programa do Pitch ao Pix. Mais um convidado importante, super relevante para a jornada, inclusive da Polo, da minha startup, o Frois, o nosso primeiro investidor, né? O cara que acreditou na jornada da gente, acelerou nossa startup e conectou a gente com os investidores. Frois, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz e honrado de você estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Frois na fila do pão. Beleza. Obrigado, prazer estar aqui. Satisfação fazer parte dessa jornada, né? Em nome da Cotidiano, da Coti agora, né? Então, vou me apresentar. Sou André Frois, nascido, criado e apaixonado por Brasília. E isso traz das questões envolvidas por trás de estar trabalhando aqui em Brasília por isso, né? Acho que eu fiz minha carreira em Brasília, apesar de estar trabalhando sempre com essa visão nacional, ou até mesmo internacional, né? Tive a oportunidade de trabalhar com outras culturas também ao longo dessa jornada, né? Então, me formei aqui em Brasília, na UNB, engenheiro de redes, Boa, lá nos quadradinhos, lá no nos quadradinho, bloquinhos na da UNB, FT, na FT. aluno da FT. Então, né, estudei no colégio militar, então acho que é uma pegada, né, que você também vem dessa cultura aí. Pô, entrei no UNB, aquele sentimento de estar trabalhando com redes, né, com internet e tal. Vinha de uma experiência, tive a oportunidade de ter computador em casa muito cedo, né? E Legal. eu não sou tão novinho assim, mas usava internet ali, Um jovem experiente. usava internet na época ali do ICQ, Mirk e tal. Então, assim, pô, fiquei apaixonado por isso e aí fui fazer redes, né, entender mais a fundo como que esses computadores se conversam e Não, se maneiro. comunicam. E, pô, tive a oportunidade aí de, no meio da faculdade, um pouco mais, meio pro final ali, de passar no concurso público, né? Virei funcionário público, fui trabalhar numa empresa incrível, que é o Serpro, a empresa pública que trabalha com processamento de dados do governo federal, né? Então, processa dados do imposto de renda, né? Então, já atende milhões de clientes, né? Então, também tive contato com alta tecnologia já muito cedo. Então, foi, pô, muito, muito bom. Aprendi bastante lá, né? Tive bons mentores lá no Serpro. E, curiosamente, né, quando eu passei nesse concurso, eu estava fazendo uma formação, uma certificação muito comum na área de tecnologia, né? Certificação de engenheiro de redes, né, pelo mercado privado, engenheiro de redes Novel. E aí, quando eu passei no Serpro, o Serpro era simplesmente a maior rede Novel da América Latina. Então, tive aí uma grata surpresa de poder trabalhar com o que eu tinha acabado de me formar ali, né, né, como certificação técnica, Uhum. no meu primeiro emprego, assim, formal, né, o meu professor na época, o Claudinho, né, Claudinho tinha me dado aula nessa essa certificação, e ele atendia o Serpro pela Novel, tinha acabado de entrar, e então a gente, pô, fez uma parceria muito massa lá, e eu tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos no meu emprego, né? Então, acho que isso que fez com que eu, né, aprofundasse bastante ali no conhecimento, no entendimento da indústria e de alguns sistemas que fizeram a base da minha formação técnica ali também, na parte de segurança da informação. E aí, pô, fiquei lá um tempão e depois, nesse dilema de Brasília, né? Setor público, setor privado. E agora? E agora, setor público, setor privado, setor público, setor privado. Tu ficou quanto tempo na Serpro? E 3 anos, quase 3 anos como funcionário público. E aí fui pro mercado, né? Fui, Bateu fui... o bichinho do mercado privado. Eu lembro que eu conversei com meus chefes lá na época, lá no Serpro e tal. Eles falaram, ó, pô, né, estabilidade versus, Uhum. né, adrenalina do mercado e tal. E acabei indo, né? Acabei indo pro mercado trabalhar com segurança, na NCT, que atendia a gente lá e tal. E depois, logo fui chamado também para trabalhar na própria Novel. E isso foi um negócio bem interessante,
empresa americana, né, multinacional, grande, Uhum. engenharia na Índia, engenharia nos Estados Unidos. Então, você falava, né, tinha oportunidade de falar com engenheiros de diversos lugares ali. E aí eu fui, Pô, e e aí, novão, no dia de é, fazer 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, e aí fui fazer, atuar em consultoria em grandes empresas, né? E fui atuar em Brasil Telecom, Claro, Embraer, Bradesco, Vale. Então, assim, tive uma vivência do ponto de vista, né, de o que é uma grande organização, o que são grandes empresas, muito cedo, né? Então, fui para Provo lá, que você teve a oportunidade de ir, Provo, Salt Lake, Legal. Vale do Silício ali, né? Aquela ideia, né? Conhecendo muita coisa, muita mercado de tecnologia, né? Uhum. E aí, essa passagem ali na Novel, a gente atuava com um negócio que era muito novo na época. Eu pensei que tu tinha ido pra Provo, lá pra Utah, como Huawei. Não, eu Novel, fui legal. como Novel, sede é lá, né? Legal, Os legal. Mormons e tal. Verdade. Então, justamente que a ideia do diretório de informação, né? Então, Caramba. esse lance era justamente a base ali do sistemas de login. Então, você hoje, quando você, né, entra num sistema e, pô, não usa mais senha para entrar em outros, porque usa a senha do Facebook, login, Uhum. aquilo ali não existia no início, né? Não Era, existia rede cada um tem social. seu Então, login. É. sua senha, então era um complicador das empresas. Então, a gente atuava em projetos de unificar a sua senha de rede em diversos sistemas. Então, Fera. acabei vendo essa integração conheci várias empresas. E aí, depois que eu fui para a Huawei, aí depois da novela, depois de ter passado essa fase aí de consultor de segurança da informação, fui para a área de vendas, atuei com canais, né, empresas que revendiam soluções Novel. Tive a oportunidade de conhecer grandes empresas aqui no Brasil, né, em várias regiões. E aí um amigo, meu sócio, hoje, né, Kazima, a gente fez faculdade junto, Hum. trabalhamos no Serpo junto e tal. Tava na Huawei, e aí surgiu uma oportunidade, ele falou, pô, vem aqui para a Huawei que a turma está querendo montar uma estratégia de canais e não tem essa expertise aqui. Aí eu fui, tive a oportunidade pô, de ver a Huawei começar a entrar no mercado corporativo, né, estruturar a área de canais junto com outros amigos lá. E hoje é um, né, gigante aí não só na área de telecom, né, mas também na área do corporativo, né, grandes empresas. Então, aqui na Huawei há bastante tempo, estruturando esse canal de vendas e ofertas que seriam importantes para o mercado corporativo fora das operadoras, né, que era o grande cliente Huawei no Brasil. E aí, Começou a entrar aqui, que ano mais ou menos? Era 2000? 90? 90 para 2000. não, Huawei no início dos anos 2000, né, É, mas atendendo as grandes operadoras. entendi. Então, são 10 clientes, tipo, as Isso 10 tudo já grandes focado operadoras. em segurança da informação. Não, e nesse caso já era mais equipamentos de rede mesmo, no geral, assim, infraestrutura, né? Eu já estava mais quando eu fui para a Huawei, eu já estava mais bem na área de vendas mesmo, canais e vendas indiretas, né? Uhum. Então já tinha saído um pouco da linha de frente da área técnica. E aí, pô, na Huawei foi experiência, assim, gigante de choque cultural também. Eu já tinha tido na novela um pouco, né? Trabalhei com argentino, venezuelano, americano, indiano. Depois a Novell comprou a SUSE, uma empresa Linux da Alemanha, então também interagia com a turma. Hum. E aí na Huawei, Já era mais chinês. interagindo com os chineses, né, no dia a dia. Então, um choque cultural, assim, bem grande. Aí foi uma oportunidade de abrir a cabeça incrível, assim. Então, ver uma empresa de 50 bilhões de dólares se movimentando para entrar num mercado que ela não tinha nada, mas que ela queria atingir os mesmos 50 bi que tinha no mercado de telecom rapidamente no mercado corporativo. Então, eu brinco, ali é a primeira grande startup que eu vi, né, atuando e pude participar um pouquinho aqui no Brasil, né? O escritório de Brasília
ele, quando a Brasil Telecom fundiu com a Oi, Oi, né, comprou e tal, ficou sem o seu grande cliente da operadora. Então, se viu, né, ali numa oportunidade de movimentar aquele time para atender um mercado novo, que era esse mercado corporativo. Então, a gente foi fazer incursão para vender para o SER, para vender para o TCU, né, enfim, grandes contas lá, né, Bradesco, tentando, né, desbravar o mercado, concorrendo com grandes players, Cisco, né, Tricom na época, depois virou HP e tal. Então, assim, para desbravar esse mercado também, né? Então, foi uma rica oportunidade de conhecer novos parceiros, né? Trazer esses parceiros para representar uma marca nova, totalmente que a turma desconfiava, né? Um produto chinês, né? Era um Até hoje ponto desconfio, imagino 20 anos atrás. no início ali, né? Uhum. Ali eu já estava no década de 2010 ali, já era essa 10 anos depois ali. Ela tinha 10 anos de Brasil na operadoras e tinha 0 no mercado corporativo. Entendi. Mas aí sim, aí eu tive a oportunidade de ir para a China, levar clientes para a China, levar parceiros para a China, para justamente quebrar essa ideia de que, pô, não funciona e tal. Eu falei, como não funciona? Atende bilhões de usuários lá e tal, né? Em todos Então, os continentes. em todos os continentes, já atende as grandes operadoras. Então, tirar essa resistência foi um negócio bem bacana, assim, de participar. Né? Tenho grandes amigos lá que estavam começando também e hoje estão bem inseridos aí no mercado. Então, foi uma escola incrível. E a gente tinha muita autonomia. Os nossos pares chineses davam muita autonomia porque eles se conheciam do mercado e a gente coletava as informações do mercado e ia para cima. Então, a gente brinca que tinha umas bazuca para avançar o mercado. Então, foi bem bacana. E aí fiquei lá também uns 3, 4 anos e aí saí. Na época tinha um momento de vida ali que me inclinou a ficar, viajava muito, né? Tem essa outra questão, né? Falo que Já zoar, a já. gente é de Pô, Brasília. viajado, mano. A gente é Brasília, né? Mas eu falei aqui de um monte de lugar que a gente foi fora de Brasília, né? Apesar de atender cliente do setor público, viajava muito e tal. E aí queria ficar um pouco mais em casa aqui em Brasília. E aí recebi o convite para atuar no integrador, que era a Vert, que era focado em soluções de proteção de dados e armazenamento, muito infraestrutura antes da nuvem, né? Então isso também é outra questão. Antes de entender que era nuvem e tal. E aí fiquei lá bastante tempo, lá 7 anos, né? Entrei como executivo de contas, né? Que a gente fala, vendedor. E fui progredindo lá na estratégia na empresa até chegar ao cargo de presidir a empresa, fazer a transição dos sócios fundadores para o conselho e depois sair para montar a Cotidiano. Na verdade, durante a minha estada lá, a gente montou a Cotidiano, eu, Wesley e outros amigos da tecnologia. E aí, 2018 para 2019, eu faço a transição para ficar full time na Cotidiano. Né? Então, rapidinho aqui, mas estamos falando aí de 20 anos, um pouco mais de 20 anos Resumiu bem, de carreira. Resumiu em 10 minutos. Você me pediu 10 minutinhos. Foi, mandou bem. Eu vi aqui você comentar sobre, tipo, você se formou em tecnologia, em redes, estudou no colégio militar, então provavelmente seu familiar, algum familiar era militar, você fez o concurso? Cara, eu fiz concurso, Legal. meus pais são civis, né? Então, eu fiz o cursinho Magíster lá, quarta série. Cara, Estudava integral e fiz um vestibular. Era um concurso. Na quarta para quinta série, né? Então, bem puxado já desde cedo. Então, acho que isso traz um pouquinho da minha... Bom, contou muito para mim a jornada. Eu vejo meus amigos que foram do colégio militar. E eu acho que conta para a jornada empreendedora também, que é um cara organizado, disciplinado, né? Cadência, né? A cadência, estudioso. Não perde a cadência, né? Não pode perder o bumbo no pé direito. Não perde o bumbo no pé direito. E aí você falou sobre a sua, uma expertise, né? De tecnologia e de vendas. Normalmente, esse perfil, são os 2 primeiros fundadores ali, né? Um cara de tecnologia e um de vendas. E você conseguiu juntar essas duas. Um cara de tecnologia que sabe vender.
Você acha que Fui isso aprendendo, foi né? aprendendo? Não, provavelmente na porrada, né? Sim, Com outros idiomas, outras sim. culturas e outros países. Como é que isso contribuiu para sua jornada enquanto profissional? Você ter sido você é um técnico muito bom, senão você não teria ocupado os cargos que você ocupou nas empresas que você esteve, mas também é um vendedor muito bom, porque senão você também não tinha liderado uma empresa que hoje de tecnologia forte aqui em Brasília. O quanto que essas duas expertises, né, esses dois lados da moeda contribuíram para sua jornada? Cara, eu acho que eu sempre tive curiosidade de entender como as coisas funcionam. Eu acho que a questão não só técnica ou de vendas, eu sempre tive essa curiosidade de, né, como as coisas funcionam, desde novo, né? Então, eu, como técnico, eu queria entender, pô, por que que alguém comprou isso, né? E por que que comprou, né? Uhum, E quais outras opções ele tinha para comprar tal coisa, uhum, né? E também nortear isso como uma visão de carreira. Então, sempre eu gostei de acompanhar o mercado. Tinha um negócio que era muito legal na novela, acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato, que era os mapas que mostravam qual empresa estava comprando qual empresa. fera. E aí isso me chamava muita atenção. Falei, pô, por que esse cara comprou essa empresa? Por que essa fusão aconteceu? E eu olhava isso num ponto de vista mais abrangente, falando assim, cara, eles estão disputando, né, um mercado, estão disputando uma arquitetura, né, uma posição dentro de determinados clientes. Isso diretamente impacta a gente. Então, eu quero entender esses movimentos para buscar ali me posicionar com relação a meu próprio futuro, né? Então, mesmo se fala o seu novel, né? Pô, ninguém nem sabe quem é novel hoje, perguntar para os mais jovens, Uhum. né? Eu E tive que dar um Google. então, É. tá vendo? E era líder do mercado de redes, né? E sumiu, Fera. né? Uhum. Então, foi assim, pô, foi disruptada aí pela Microsoft. Então, primeira A Microsoft comprou. a Microsoft venceu a disputa do mercado, né? Que Entendi. comprou ela. Quem acabou comprando a novela foi a Microfocus, né? Foi uma das maiores empresas de software do mundo, se não é a maior, né? E hoje está lá dentro de um conjunto de soluções muito nessa linha de segurança, sistemas de integração e tal. É. Mas era uma disputa, né? Um contexto de mercado que sempre me fascinou. Sentiu a Microsoft voou, né, e tomou esse mercado. Falei, pô, como que isso aconteceu, né? Uhum. Eu lembro também na novela, o nosso CEO era o Eric Schmidt, que foi CEO do Google. Depois saiu da novela para ir para o Google. Então, você vê essas movimentações, você vê assim, cara, que jogo é esse, né? Então eu sempre tive essa curiosidade e eu acho que tecnologia e vendas, né? Você trouxe como esses dois pilares, mas eu sempre vi, na verdade, como tecnologia e economia. Eu prestei vestibular para economia também quando eu estava na dúvida Também. entre redes e economia. Legal. Eu passei no FRJ. Também. Então, aí é legal. Então, e aí, por um acaso, porque lá era segundo semestre, eu passei só para o segundo semestre, Uhum. e eu acabei, né, optando por ficar em Brasília. Mas eu sempre, na verdade, gostei desses dois mundos. Economia, meu pai é economista, então me trazia um pouco essa referência. E tecnologia, pô, é um fascínio de, pô, você está lá na minha casa e está conectado com o mundo inteiro, aprendendo, entrando em universidade gringa e, pô, entendendo, falando com gente de outro lugar. Você era o tipo de criança que abria os brinquedos ou não? É total, né? Desmontava, montava de Desmontar. novo, às Você não vezes não conseguiu montar montava de de novo. novo. É total, é. É, É isso aí, acho é, que. Então, maneiro. eu acho que essa é muito mais de como as empresas estavam competindo e se posicionando do que talvez até vendas. Acho que vendas eu tive que foi um skill depois, entendeu? É Entendi. meio que, como você falou, um pouco na marra. Uhum. A posição que tinha para ficar em Brasília era de vendas, né? Então, eu também tive que começar a correr atrás disso. Aí você, dentro da... O que eu fiquei bastante Vou pegar um curioso... cafezinho aqui. Pega aí, fica à vontade. O que eu fiquei bastante curioso foi a sua jornada da Huawei. Pô, um monstrão. Você falou 50 bi de mercado, de dólar. É gigante. Então, como você trabalhava na área lá de tipo, você era o responsável por trazer a tecnologia para cá. Como, como que funcionou na época? Assim, quais eram as principais estratégias
Porque hoje, o empreendedor brasileiro, ele quer, não, eu quero levar minha startup para fora, ou Sim. o próprio, uma empresa que está querendo crescer, quer trazer a tecnologia para cá. Naturalmente, ela escolhe pessoas que entendem do mercado e utilizam ela como um canal, né, para atingir esse mercado. Quais foram, na época, essas estratégias que você utilizou para trazer essa empresona para o mercado brasileiro? Legal, assim, acho que a House já estava no Brasil, né? Então, Uhum. assim, O mercado ela corporativo, já né? estava, ela já estava no Brasil 10 anos aí, um pouco mais, não lembro mais ou menos quanto tempo, mas mais ou menos isso. E ela queria entrar no mercado corporativo. Uhum. Então, ela montou um time de vendas indiretas, porque o mercado corporativo das grandes empresas, Microsoft, Oracle, Cisco, que era o grande concorrente, Uhum. ela não vendia diretamente para os clientes, ela vendia através de parceiros. Uhum. Revendas que, né, pegam o produto e revendem, ou integradores que pegam esse produto junto com outros produtos, integram e oferecem para o cliente. Uhum. Então, o Foi mercado ele já atua até no... por isso que você teve bastante contato com a Vert, né? Também, exatamente. Entendi. E outros parceiros. Então, assim, você pegava esses parceiros, né, clientes, né, para gente clientes, né, que no final das contas ele era o cliente da Huawei, e trazia para ele a oportunidade, cara, você vende Cisco? Uhum. Pô, legal. Você está fazendo quanto de receita no ano? Quanto você deixa de margem? Uhum. Pô, não tem uma competição grande com outros parceiros Cisco? Por que não representar um novo entrante? Uhum. Né? Você vai ter uma margem maior, você pode ter uma vantagem competitiva aqui. Então, assim, argumentos para convencer parceiros já existentes de outros fabricantes a atuarem com Huawei. Essa era uma das nossas missões, né? E parceiros que não atuavam com essas linhas de produto, de redes, por exemplo, que pudessem desenvolver, que era o caso da Vert, por exemplo. Entendi. Atuava com armazenamento e proteção de dados, mas não atuava com equipamentos de rede. Assim, pô, por que não desenvolver uma nova unidade? A gente tentava, né, convencer esses parceiros a aumentar o portfólio, Uhum. né, ou, né, trocar um determinado fabricante por outro, com algumas propostas de valor ali bem claras, que na maioria dos casos era isso. Era, cara, uma empresa como essa está começando a desbravar o mercado, tem muito investimento para promoção, para marketing, para estruturação de projetos. Você pode se beneficiar de ser um novo entrante, né, que vai acompanhar esse crescimento exponencial. Uhum. Então, aquela ideia do investidor, você está pegando no momento de baixa, no momento de início. E eles cresceram de fato, né? De fato. E eles cresceram de fato. Uhum. Mas não foi simples montar esses parceiros iniciais. A Huawei também tinha um portfólio bem grande, então, de infraestrutura, né? Então, mas foi legal. A gente viajei bastante também para conhecer parceiros no Brasil todo, né? No Sul, no Rio, Nordeste, né? Próprio Centro-Oeste, Norte também. Então, assim, para identificar empresas que pudessem levar o nome da Huawei para o mercado, né? Então, era essa função do que hoje a gente fala que é o gerente de canais, né? Então, eu atuava com outro gerente de canal, a gente dividia as regiões e depois Aí tu pegou a região Centro-Oeste. Centro-Oeste, aí Sul, aí depois Entendi. acabei assumindo o Brasil, aí é engraçado também que tem uma fase importante, que aí a Huawei faz uma joint venture global com a Symantec, que é uma empresa americana. Caramba. E ela pega toda essa unidade que a gente estava desenvolvendo e transfere para lá. Então, fui o primeiro funcionário, né, no Brasil dessa joint venture, e aí a gente acaba montando essa estrutura numa estratégia global de atuação junto com um parceiro americano, porque a Huawei tinha interesse de entrar no mercado americano e não podia, existia muito bloqueio do governo americano. Então, uma das estratégias é, sou parceiro de uma empresa americana, essa empresa americana, né? Então, Entendi. e Cara. aí, enfim, conheci gente também do mundo todo com essa mesma missão. Desbravar o mercado europeu, desbravar o mercado asiático. Então, Caramba, bicho. enfim, aí a gente, no final das contas, era isso: estabelecer uma rede de parceiros, fazer provas de conceito, provar o valor da solução, né? E fazer o que os chineses falam, e eu gosto muito, que é o breakthrough, que é, cara, a primeira venda. Uhum.
E aí a primeira venda vira um case, e aí vamos replicar cases, vamos, né, ir aumentando as metas e aumentando os times, os parceiros, e aí ganhando escala, né? Então, por isso Gostei. que eu brinco, acho que a primeira experiência scale-up mesmo Uhum. foi essa, né? Na Huawei. É, Boa. Aí foi lá, se desenvolveu, pô, várias experiências internacionais, queria sossegar um pouquinho, vir para Brasília, legal. é, parou na Vert, Sim, né? E aí, pô, estruturou, cresceu dentro da Vert enquanto liderança e se estabeleceu, acho que foram 7 anos que você ficou 7 anos, né? na Vert. 7 Quanto anos. tempo enquanto CEO você ficou? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio enquanto CEO. Como é que foi essa jornada de crescimento dentro da Vert até assumir a liderança e... Acho que a Vert vinha num 2012, né? Ali, num momento de crescimento numa frente muito específica, que era armazenamento e produção de dados, que eu comentei, e que estava estabilizado o crescimento, né? E tinha a ambição dos fundadores de aumentar, né, de tamanho bastante a empresa. A empresa faturava 50, 60 milhões, né? E a gente chegou a fazer 220. Então, assim, Uhum. nessa jornada era isso. Eu vinha de uma visão estratégica de ter conhecido outras estruturas, outros portfólios. Então, assim, aumentar o portfólio, aumentar a participação no mercado, ir para novos mercados, né? Então, ampliar um pouco o como, né, atingir esse crescimento. Uhum. Então, a gente abriu outras unidades de negócio, Uhum. né, acompanhando essa tendência. Então, foi trabalhar com parte de analytics, que hoje a empresa É está mais focada forte. nisso. A parte de redes, infraestrutura, segurança, Uhum. outros braços que não só dois produtos, né? Então, a gente ampliou bastante o leque de produtos e, com isso, o leque de clientes, né, dentro da empresa. Isso era o desafio, então, crescer. E aprendizados. Cara, assim, bastante, né? Foi muito tempo aí de empresa, então, assim, saímos de poucos colaboradores para muitos colaboradores, então, crescer time, é, trabalhar com outras filiais, né? Então, a gente tinha filial em Rio, São Paulo, então, culturas diferentes, né? A gente fala, pô, é, existe bastante cultura diferente, então, integrando outras empresas, então a gente chegou a fazer, né, absorver outras empresas de tecnologia para crescer isso, então isso gerou um choque cultural também, a questão de trabalhar outros mercados, né, outras nuances de tipos de profissional, Hum. então foi um momento de muito entendimento disso, desse aspecto mais de time, né, de como crescer uma estrutura com pessoas também, processo. Então a gente teve um time bem bom ali na Vert, né? O Hugo Teófilo, que pô, foi nosso CFO, né? Vinha de uma experiência de ter trabalhado na Price, uma, né, consultoria grande para estruturar isso. O próprio Wesley na parte de tecnologia. Então, assim, então a gente tinha umas lideranças que entendiam ali de cada ponto. O Marcão, que pô, fez a escalada na parte, né, do que era a Vert, né, até então. E o próprio Irã e o Sérgio, como sócios fundadores, né, tinham uma visão de mercado e eles se complementavam bastante. Assim, foi uma jornada onde a gente tinha pessoas certas em cada posição, né? Eu Uhum. tocava muito cheguei a liderar essa BU de aplicativos, né, um olhar mais transversal que a gente fazia e fazendo grandes projetos na parte de infraestrutura, que era um pouco do que eu vim como expertise. Então, eu lembro bem disso. A gente tinha um ticket médio de um grande projeto, era um projeto de R$ 1 milhão. E ali, logo nos primeiros anos, a gente já tinha conseguido vender projetos de R$ 20 milhões. Né? E aí, depois de 80. Então, assim, Pronto. saltos de fazer grandes projetos. Eu acho que esse foi um pouco da mudança de perfil e, pô, da tecnologia de fato tá entrando mais no core do negócio das empresas. Então aí que vem um pouco dessa, né, sair dessa venda para o cara de tecnologia e ir para uma venda para o cara de negócio. Uhum. Acho que essa foi minha principal contribuição ali no desenvolver da empresa junto com essa turma toda. E até para você mesmo, né? Com certeza. Pronto.
E aí, eu ouvi um nome familiar aí, Wesley. Você falou também que teve o Casimiro. Casemiro. Ali já no finalzinho, que ano era isso? Finalzinho da sua gestão quanto CEO da Vert. 2018 para 19, né? Eu saí em 2019. O que estava acontecendo em Brasília na época para você falar assim, caramba, acho que eu quero fazer esse negócio aí de cotidiano? Cara, assim, acho que o Wesley tinha saído um pouco antes, né, da empresa, da Vert, e, e ele já tinha, né, já estava exercitando o papel dentro da Cotidiano também como CEO, né, e tal. E aí eu acabei divergindo um pouco da visão dos sócios fundadores da Vert, né, porque a gente já tinha trazido um investidor novo e tal. E foi um momento de ruptura de visão, alinhamento e tal. E aí, a gente já. Então, a Coty já estava, né? A gente tinha fundado em 2016, então o negócio já estava tocando, já estava andando. Já tinha investido já em algumas empresas e Eu tal. lembro da Ribbon já tinha sido Já acelerada em tinha, 2015, por ali. 2016. É. Então, assim, e aí eu saio e na Coty estava tocando Henricão, Uhum, Samuca e Dudu. uhum. E aí eu volto para ficar full time na Cotipo, né? Minha atividade secundária e falo, pô, vou ali, eu vou contribuir mais horas, né? Do que normalmente estava contribuindo. E aí eu fico ali uns 6 meses, 2019, ali no centro, acho que era o início do centro também. E aí é onde vem ali o entendimento que, pô, acho que poderia estar liderando, né, essa iniciativa dentro da Coti, né? A gente não tinha um CEO com a saída do Wesley. E aí eu acabo assumindo naturalmente essa posição. E aí estou aqui até agora. Boa. E agora a gente vai começar a entrar então no papo de Coti. Coty, É isso aí. né? Deu aqui certinho a meia horinha da gente falando sobre as suas skills, o que que você desenvolveu, sua trajetória profissional, o que que você viu de mercado, os seus desafios enquanto profissional, tudo, né? Então, de forma bastante resumida, mas peguei inclusive coisas que eu não sabia, achei bem legal. Investidor anjo, né? Então, você já atua enquanto investidor anjo há 6 anos. É, o- é É seis até anos, mais, é acho um que eu pouquinho tenho que. mais. Até eu, Tem que atualizar aquele número tem lá. que Tem uns analisar 8 aqui. anos, É isso então, aí. É provavelmente. isso aí, Já tá 2016, né? batendo quase 10 anos já. É isso aí. É, Tem lá 60 startups no portfólio, salvo engano. 65 agora. Pronto, 65 startups e 6 exits. Vão É, ter mais. no 7. 7 exits. 7 exits. Top. Atualizar lá no É LinkedIn. isso aí. Esse está saindo por acho que a gente nem anunciou. Legal. Não, então deixa lá, deixa a pulga É, atrás da orelha. Quais hoje são, ou sempre foram, o que era, o que é agora, os critérios para você selecionar uma startup para ser legal. acelerada pela Cotidiano? Cara, assim, acho que é legal contextualizar isso, né? Que a gente aprendeu a ser investidor anjo com a Uhum, Coty, né? uhum, Então, quando a gente idealizou isso lá em 2015 para 2016, né? Esse ponto aí que eu comentei, Wesley, Kazima, né? Mais gente lá, Froze, enfim, a galera que acreditou nesse início, Faria e tal. A gente foi estudar isso, né? uhum. Então, como você falou, a gente gosta de, não sabe, vai estudar. Então, e a gente foi entender quais eram os critérios que a turma escolhia para investir, né, em startup. A gente era de tecnologia, Pronto. naturalmente tecnologia era um assunto ali que a gente dominava e poderia, né, aferir bem o uso da tecnologia, mas a gente foi estudar. E aí a gente, né, fez os cursos lá do Venture Deals, né, Uhum, Brad Feldson, lá, a galera do Vale do Silício lá, que é o precursor disso, né, do Venture Capital, não sabia nem o que era Venture Capital. Isso é curioso, porque o mercado de TI está bem distante. Por mais que a gente fale, entenda os movimentos, a gente conhece pouco da indústria que financia essas compras e fusões e tal, uhum, né, como profissional de TI mais tradicional. E era nítido que todo mundo que a gente escutava, lia, estudava, falava, cara, bons times, bons fundadores, né? Então, pô, mercado, ideia, muito legal, tudo tecnologia, tudo mais assim, cara. Mas se não tiver bons fundadores, esquece. uhum. Né? Então, esse VC mais clássico, né? Então a gente falou, pô, beleza. E aí? Mas e aí? Tá bom, bons fundadores. E aí? O que é isso, né? Uhum. O O que que isso significa? significa o quê?
E aí eu acho que esse significa o quê? A gente está aprendendo até hoje. Essa é a verdade, né? Então, Tudo sobre pessoas, né? tudo sobre pessoas é muito mais complexo do que você botar ali um checklist e achar que vai conseguir entender o que que é uma boa pessoa, um bom time para aquela questão, né? Porque também, né, existe para vários outros aspectos, né? Uhum. Para tocar uma empresa, tem um conjunto de atributos ali. Então, a gente vem aprendendo. Hoje, o trabalho que o Rony e o Henrique fizeram lá no início de... Vamos tentar quantificar isso. Era uma discussão... Eu sempre trazia muito isso nas nossas discussões de seleção, né? Falei, pô, como é que a gente traz critérios mais objetivos para poder votar, né? E a gente estabeleceu vários critérios hoje que a gente tenta quantificar o que que é um bom time, o que que é né, um bom conjunto de fundadores, time complementar e tal. E a gente chega naquela questão dos 4Hs, né? De, pô, ter um cara que sabe vender, ter um cara que de tecnologia, né? Ter uma pessoa ali de design, ter, né, alguém de dados. Os 4Hs ali, beleza. Uhum. Né? Então, isso é um conjunto ali. Mas, pô, eles trabalham juntos, conseguem... Né? Qual é o alinhamento de ambição deles? São gananciosos? Não. Então, são aspectos mais éticos, morais ali. Então, que a gente... Premissas de valores alinhados, por que que eles estão fazendo aquilo, que a gente acaba observando mais Uhum. e vem aprendendo, né? Mas a gente já escolheu muito errado e já escolheu muito certo. Então, Quantos bons aí? cara, eu vou te falar desses 65, né? Eu acho que a gente acertou bem mais do que errou, Que é bom. né? O que é bom, né? Então, hoje a gente tem aí... e aquele negócio, né? Não quer dizer que a startup errou e Uhum. não era um bom time. Né? E Exatamente. aí entra As outros outras variáveis. critérios, né? Então, assim, eu acho que bons times, eu acho que a gente acertou bastante, Uhum. né? Então, a gente diria assim, a gente teve os 4 problemas aí de valores e alinhamento desses questões mais profundas Uhum. em 65 empresas que a gente investiu. Então, assim, acho que a gente acertou nesse filtro de, cara, a gente quer trabalhar com essas pessoas. Uhum. Né? Então, acho que esse era o nosso primeiro filtro. Né? Você gostaria de trabalhar com eles? Sim. Então, no final das contas, a Cotinho foi criado por isso. Né? A gente queria financiar empresas que a gente gostaria de trabalhar nelas. Uhum. Né? Porque a gente vinha desse dilema de ver o mercado sem muito propósito, de ver o mercado com relações não tão boas Uhum. com os colaboradores. Então, tinha um pouco dessa revolta interna nossa para construir o que vem a ser a Coty hoje, né? Então, acho que esse era vou falar hoje o resumo. Uhum. Cara, gostaria de trabalhar com essas pessoas? Sim, então, Uhum. porque no final, investir nelas é isso. Sim. Eu até lembro na época, quando a gente entrou no meu camp, tinha uma fala do Dario, do Capitalismo Consciente. Na época ele era o diretor-geral. Eu falei, caramba, legal, caramba, eu tô entrando numa aceleradora que olha lá para os 4 pilares do capitalismo consciente, para a liderança consciente, stakeholder e tal. Então eu falei, caramba, não é só sobre fazer dinheiro, tá, né? Sem O dúvida. lucro ele é importante, inclusive fala sobre isso dentro da literatura. É, Mas já pô, é importante que a liderança ela seja consciente de todo, do que ela está fazendo, por que ela está fazendo, do propósito da empresa. Eu acho que isso foi bastante importante e a gente vê muitas startups do portfólio da Cotidiano olhando para sustentabilidade, para impacto sim. social, muito. Inclusive as de Brasília que mais aparecem aqui trabalham muito com ESG. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? O porquê ter aproximado desse movimento, que é um movimento que eu acredito também, e o quanto que isso impactou positivamente na formatação das teses das startups. Legal. Né? Cara, a gente tinha lá em 2000, lá quando a gente começou então, a montar o que seria a tese, a gente nem sabia bem o que é, que tinha que ter tese, né? A verdade é essa, no início. Uhum. Aí depois a gente vem, né, ganhando robustez para, pô, vamos ter que definir uma tese, vamos montar um fundo. A gente percorreu também um aprendizado nessa linha, né? O Samuca vem para a empresa
para trazer mais robustez nessa dinâmica com o mercado de capitais, né? Uhum. Mas aí para a gente construir uma tese. Mas acho que o que tinha de essência ali na Cotia era isso, cara. A gente queria empresas que a gente fala assim, cara, essa empresa é uma empresa maneira. Empresa que faz o bem, empresa que tem a galera maneira, empresa que a gente quer trabalhar junto, empresa que a gente quer sair para tomar uma. Então, assim, eu acho que isso vinha muito antes de, pô, a gente quer uma empresa que vai valer $1 bilhão. Não era isso. Naturalmente, pô, se é uma empresa maneira, e massa, né? Mas não foi construída por causa disso. Então, acho que essa era uma pegada e a gente começou a ver o que era ser uma empresa maneira. Né? Quais eram os atributos que a gente valorizava numa empresa maneira? E eu lembro de algumas coisas que influenciaram bastante a gente nessa questão. Tinha aquele manifesto do Netflix, não sei se você já viu lá do RH do Netflix e tal, aquilo impactou bastante a gente nesse, né, o que é uma empresa de alta performance, que a gente entende ali que tem uma boa cultura, né, organizacional. Então, isso trouxe uma referência maneira pra gente. Veio a Agenda 2030, né, os ODS, ele falou, pô, se os desafios estão aqui, se startup é resolver desafio, pô, já mapearam, por que a gente vai fugir? 200 desafios mapeados ali. Pô, vamos inventar a roda? Quem é a gente para estar inventando o que, né? Quais são os problemas que tem que ser resolvidos no mundo? Se a turma já falou, bora atrás desses. Então, teve um alinhamento natural ali do que seria. E as tecnologias, a gente já sabia que estava vindo de onda. Então, as 5 grandes, né, tecnologias disruptivas. Então, a gente falou, cara, essa é a nossa tese. Assim, bem simplista, mas foi isso mesmo. Empresa com cultura boa, desafios globais que fazem sentido para todo mundo e que vão usar a tecnologia para fazer isso virar rápido. Legal. Isso aí vai dar corte, viu? Não tinha como não ser. E aí, cara, a gente começa a fundamentar melhor essa tese, no sentido de quantificar. Então, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um curso de VC, que foi, para mim, muito importante para entender a lógica por trás do investidor anjo, portfólio, tese, múltiplo de retorno, isso aí tudo era... A gente já tinha feito alguns investimentos e a gente não sabia zero disso, dessa lógica de portfólio, como que a indústria de fundo funcionava, a gente conhecia muito pouco disso. Então, eu vou lá para o VC Unlocked, o Wesley está morando lá nos Estados Unidos, a gente, vive o que é essa cultura e, assim, aí explode a cabeça. Fala, bicho, o jogo é muito maior do que a gente estava achando que estava jogando, né? Então, assim, estou investindo aqui em algumas startups, não é assim. O negócio é bem mais amplo. Bora participar dessa jornada para entender esse universo direito, né? Fazendo o negócio, vivenciando todas as etapas. Bora. Aí a gente se mete a montar fundo, vai para o congresso de fundo sem ter nenhum fundo e começa a estudar e cair para dentro, vivenciar essa indústria na vera mesmo, né? Como você coloca aí, na vera. Então, a gente vai para cima do mercado, falando com os players e entendendo, cara, a gente quer entender isso aí mesmo, assim, profundamente. E aí a gente chega nessa tese. Então, sei lá, já alguns camps, a gente chega na tese das 70 empresas, cheque médio de R$100 mil por empresa, R$7 milhões, com mais 7 milhões para fazer follow-on, 14 milhões ao todo. Que lá nos Estados Unidos era o chamado micro VC, né? Mas lá era $70 milhões, o micro VC lá. Aqui, o VC era R$50 milhões, era um VC. A gente falou, o micro vai ser um de 14, porque é quem vai levar, né, para o VC. Então a gente falou, eu vou levar esse cara para um cheque de 1 milhão, que é o que o VC está dando, vamos tentar fazer esse meio de campo. E aí a indústria evolui bastante hoje, né? Esse cheque de 100 mil já não é relevante, ele já embola com outros 100 mil, e você faz hoje cheque seed de 1 milhão, 1,5 milhão, e a gente co-investe com boa parte dos players, né? Mas foi importante esse início e ir para cima da indústria com profundidade, porque a gente conheceu todos os players que estão aí hoje.
né? Então a gente teve relacionamento com a KPTL, teve relacionamento... Antes nem era KPTL, não teve relacionamento com a Domo, teve relacionamento, né, com Bossa Nova, tanto que não era Bossa Nova. Então, assim, todos os atores, grandes atores hoje, a gente se relacionou, investiu, trocou ideia, né, aprofundou, aprendeu pra caramba. E hoje a gente entende que existe a conexão, né? A gente tem aí mais de 2.000 investidores que já investiram nessas 65 empresas, né? Conectamos com crowdfunding, que não existia. Então, assim, eu digo isso. A gente viveu e vive a formação da indústria de investimento early stage no Brasil, né? Então, e a gente sempre se declarou como um aprendiz nisso. É a primeira vez que a gente está fazendo. Então, até mesmo a captação, a gente sempre foi muito consciente de, ao trazer outras pessoas para investir com a gente, falar, cara, a gente não está prometendo resultado aqui ainda não, porque é primeira vez. Mas a gente vai prometer trabalho intenso e dedicação e amor para fazer isso acontecer. E é o que a gente está fazendo hoje. Top, caramba. Eu vejo isso na prática todo dia. Legal. Bom, fundação da Cotidiano como essa aceleradora, né? Quando você, beleza, formatamos hoje já falou na tese, tu continua aprendendo, etc. Qual que é o grande objetivo da Cotidiano? Onde é que ela quer chegar? Imagina a Cotidiano daqui, sei lá, 5, 10 anos. Onde é que a Cotidiano espera estar? Legal. Eu acho que a gente espera estar, né, num lugar diferente de quando a gente começou. Então, acho que isso é um ponto. Então, de hoje, né? Esse olhar de hoje. Mas eu vou passar lá do início. Quando em 2016 a gente queria fazer, né, 70 empresas bacanas para a gente ver essas empresas prosperando. Então, né, com a visão de lá de trás, 2015, 2016, a gente está quase realizando essa visão. Estamos com 65 empresas, algumas delas prósperas, outras que já falharam e geraram um aprendizado ali para os fundadores, né? Então a gente está realizando essa visão que era de 10 anos, né? Então estamos aí há 8 anos. Então estamos quase completando esse ciclo, né, dessa pergunta que foi feita lá atrás, né? Então hoje a gente quer outras coisas, né, como Coti. Até brinco aí, hoje Coti, né, não mais Cotidiano, aceleradora. Hoje a gente amplia essa visão da Coti, trabalhando outras frentes que a gente entendeu que poderia trabalhar, né, nesses últimos 5 anos, vamos colocar aí de aprendizado, desenvolvendo outras questões, né? Então, aceleração de startup, investimento de startup era o nosso core, foi daí que a gente surgiu. Mas a gente acelerava as empresas que a gente investia só. De 19 para cá, a gente começa a acelerar empresas que não necessariamente a gente investiu. Então, nessa linha, a gente quer, né, levar o nosso expertise para milhares de outros fundadores que não têm, às vezes, o acesso a entender a indústria de venture capital, não têm acesso para entender como que faz um processo de growth, não tem, né, acesso a entender como que toma decisão baseada em dados, cria um pipeline de decisão de dados. Então, né, monta time. Então, a gente entende que tem essa expertise de vários aprendizados. A gente quer levar isso para mais fundadores, né? E a gente viu também, isso era uma questão que era para a gente nítido lá no início, que as grandes corporações iam entrar no mercado de startups. Isso já estava na nossa visão original. Né? Mas a gente olhava essas grandes corporações, como compradoras das startups que a gente estava investindo. Essa era a nossa visão lá atrás. Em 19 para cá, a gente vê essas empresas não só comprando startups, mas tendo que se transformar em verdadeiras startups, pela dinâmica do mercado. Então, a gente também, né, começa a trabalhar uma unidade de negócio levando a transformação cultural para as grandes organizações. Então, hoje a gente também tem essa ambição de levar essa sementinha de cultura de startups para as grandes organizações, impactando milhares de colaboradores também, né? Então, hoje, nós temos aí 4 unidades de negócio na Coti, cada uma com a sua visão, né, com seus 5 anos de ambição, muito claro, e a gente entra nesse momento de realmente
splitar essas operações para ganhar mais cadência, ganhar mais robustez e gerar mais impacto, né? Boa. Daqui a pouco vai entrar nessas 4 frentes de negócio. Eu estou próximo de uma delas, né? A Plura. Depois eu queria Vamos falar que sobre você isso aí. falasse também. Mas eu queria dar uma olhada, antes da gente aprofundar, olhar macro o Centro-Oeste, né? Vocês são um ator super importante do Centro-Oeste, um ator de inovação. E a gente entende, enquanto startupeiro, enquanto empreendedor otimista do mercado, que existem desafios, mas que vocês, enquanto aceleradores desse ecossistema, têm um papel super importante. Mas quais hoje são os principais desafios do Centro-Oeste e oportunidades que você visualiza? E até muito por isso que vocês acabaram criando essas 4 iniciativas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios e oportunidades do Centro-Oeste. Legal. É. Acho que assim, acho que o desafio principal é a gente sair de uma ideia mais macro, investir em startups, ou transformação cultural, um negócio mais macro, e aprofundar no problema real dessa geografia, né? Então, assim, o nicho ele começa a se apresentar como uma verdadeira oportunidade de desafio. E o nicho natural do Centro-Oeste me parece ser o agro, Uhum, né? E as próprias GovTechs, uhum, né? E aí GovTechs eu vejo como um grande guarda-chuva para problemas da sociedade. Então, saúde, educação, uhum. transporte, segurança pública, mobilidade. Então, assim, acaba sendo também um grande guarda-chuvão de, de problemas, né? E o agro pela vocação natural. Então, assim, eu vejo um momento de nichar, né? Aceleradoras, fundos, startups. Então, você vai, né, ter um nicho mais específico. Então, acho que está aí o contexto, né? Tá. Do que eu vejo aí para tudo que a gente está fazendo. E aí, num ponto de vista mais macro ainda, investir em startup com o cenário macroeconômico que a gente tem, ela é difícil. É. Taxa de juros, os problemas que o Samuca já veio aqui também, né, em algum programa e trouxe ali os desafios que a gente tinha quando, investe em startup, cara, se eu não fizer nada, eu vou ter o resultado que vocês estão prometendo. Eu falo, por que eu vou me arriscar a fazer isso? Uhum. Então, acho que essa conjuntura, ela continua, né, e porque a gente tem pouco investidor anjo, né? Então, essa densidade, ela precisa aumentar aí do investidor anjo. Ao mesmo tempo que para bons projetos, e a gente sempre fala isso, bons projetos conseguem captar. Mas é isso, você vai ver, 1, 2, 3 outliers que vão conseguir captar, beleza. Mas e a galera que não é o outlier, né? Que precisa viver aquela primeira jornada para depois ter uma segunda de sucesso, por exemplo, mas que a primeira vai trazer essa bagagem para ele, Uhum. né? Então a gente precisa ter mais densidade de investidor, naturalmente mais densidade de startups, Uhum. né? É um cenário aí que, mas é isso, eu acho que leva tempo também, eu acho que a gente tem que ter paciência, Uhum. né? Formação de ecossistemas, ela leva tempo, 10 anos, né? Então, assim, é um negócio que vai se consolidando, né? Vai entrando mais gente, vai melhorando o que vinha antes, né? O caso que vocês estão fazendo aqui. Então, assim, é um processo, né? Então, acho que é isso. Startups, investidores e organizações que queiram participar fazendo inovação aberta. Então, essas três coisas, elas estão presentes quando a gente começou e continuam presentes agora. São as oportunidades e desafios seguem as mesmas. Sim. Bons empreendedores, bons investidores, boas organizações que queiram fazer essa roda girar. Eu acho que um componente que melhorou muito é o setor público fomentando o estudo, né? O governo se atentando a falar, eu preciso injetar recurso, fomento, para que que essas hélices aí, né, as hélices da inovação aconteçam, né, que elas realmente fazem. Mas eu acho que a gente tem boas universidades, tem um bom capital humano, cidades com qualidade de vida, né, estamos falando da nossa região, excelentes, né, que é um pouco do atrativo que eu vejo. Brasília tem um potencial gigante para liderar isso, porque tem tudo isso aqui. Não falta nada, né, eu acho.
Eu estava conversando um dos convidados anteriores a você, o convidado anterior foi o Renato Santos. Ele falando sobre o ecossistema de Brasília, né? E o quanto que ele, investidor, eu lembro de ter encontrado com ele num evento, acho que foi o Inova, não foi Inovação, é o South Summit. South Summit lá no Sul, Porto Alegre. Aí ele falando sobre investimento fora do eixo. É, Era um painel que ele liderava lá. Então eram startups que foram investidas. Acho que quem estava no painel com ele era o Lisita. sim. E, caramba, tem uma startup gigante no Centro-Oeste que já captou 100 milhões, já está indo para uma próxima rodada, fazendo hardware, motos elétricas com estação de carregamento aqui em Brasília. Então tem startup grandes, a Pay, que foi comprada agora pelo Separar, a BX Blue, comprado pelo PicPay. Então tem uma galera que faz tecnologia aí em Brasília. Por que que essa galera um dos papéis aqui da gente também chamar investidores que não são daqui de Brasília, por que que eles estão investindo em Brasília? E essa é uma pergunta do milhão, assim, por que que você acha que tem aqui em Brasília startups como essas startups que eu te falei agora? Talvez tenham outras até da época do Henrique, que teve a rota do concurso, Sim. etc. Por que que tiveram essas safras de startups enfim, atingiram patamares interessantes, foram comprados e continuam crescendo? Cara, o que eu acredito é que são fora da curva, né? É, São empreendedores fora da curva, sim. né? Então, todos que você falou aí são outliers de É, bons empreendedores que vão captar, bicho. Se ele estiver no deserto, ele vai achar um jeito de captar, porque ele não vai ficar restrito àquele ambiente. Então, eles foram fazer o roadshow no Brasil todo. hum, Hoje, o cara que é fora do eixo, e que, pô, se o dinheiro tá lá na Faria Lima, ele tem que ir lá. exatamente. Ele tem que bater lá na porta e ir lá, né? Então, assim, eu acho, assim, é uma fala dura, mas é essa, assim. Cara, você tem um problema, meu, vai lá resolver, sacou? Hum, Vai lá. Faltou investidor aqui em Brasília. Onde tem? Em São Paulo? Por que que você não tá lá, né? exatamente. Então, empreendedores que não vão ficar reclamando de, pô, mas não tem investimento, não tem não sei o quê, vão ir atrás da solução, vão conseguir acessar os mercados de fora daqui, né? Exatamente. Então, eu acho que não tem mais fronteira, né? Não. Então, esse negócio de que, pô, tô fora do eixo, não consigo investimento por causa disso, cadê meu investidor? Eu acho que é a desculpa dos medianos, né? Os fora da curva vão conseguir. Eu concordo. E eu perguntei porque a gente vê as Sim, startups e até a gente criou o podcast para ter mais pessoas falando sobre o assunto, ter mais startups nascendo, os termos que são falados nos outros programas, no programa do Rogerinho, no programa do Guto, que é o Fuck Up, que é pô, sim, só problema que acontece. Então é importante para o empreendedor saber que aqui tem oportunidade, vai ver. Eu lembro de uma frase que você falou para mim lá na Hands, lá do Lugero. Você, pô, os empreendedores, os investidores que investem em startup aqui, investem na Polos. Então, assim, mas aí você chega no limite, e agora o próximo passo da gente, de fato, é buscar um investimento lá fora. é, Então não tem como ficar esperando que vai cair do céu aqui em Brasília. E é muito por causa da maturidade do ecossistema mesmo. natural, né? Natural, natural. E aí, quando a gente começou a ver que, não pela falta de maturidade do ecossistema, mas por falta da oferta de investidores e É, oferta de startups, vocês começaram a modelar a forma como a Cotidiano atuava. Daí vieram esses quatro produtos. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses quatro produtos, de como que a Cotidiano hoje atua, ainda com startups, mas agora no ambiente mais corporativo. eu acho que a gente foi por esse caminho não pela falta de investidores, porque é isso, a gente também, né, pegou investidores de fora e foi se virando do jeito que também dava como nossa própria startup, né? Sim, também. Então, eu acho que a gente olha para essas outras unidades como oportunidade de mercado, né? Em exercitar o nosso propósito, que é fazer esse mercado gerar mais valor, né? Ter transformação real. Então, acho que foi mais uma ampliação da visão Uhum. lá de 2016 do que até mesmo um pivô, né? Eu acho que a gente segue fazendo o que a gente fazia em 2016. Estamos concluindo a nossa primeira entrega aí das 70 empresas e, pô, vimos que a gente tinha capacidade de entregar outras 3 visões, né?
e é entre as 3 unidades. Então, assim, essa de investimento, a gente batiza ela como KK17, que é o nome do nosso FIP, né, do nosso fundo. Vem em homenagem lá ao Kevin Kelly, um guru nosso aí da tecnologia, um cara que, pô, fodástico aí de inovação, visionário, futurista. E então estamos ali, estamos executando a tese, como eu comentei contigo. Estamos um pouco mais de 6 milhões de reais investidos, 65 empresas. Vamos buscar o follow-on, capital follow-on, certamente, provavelmente vai ser fora. Estamos com um gestor novo que mora em São Paulo e que vai fazer esse trabalho e está hoje captando novas cotas e também gerando oportunidades de M&A para o portfólio que existe. Então, acho que isso é tá no trilho, a gente brinca ali, tá no trilho. Legal, bom saber. Estamos ali na pegada ali, estamos nessa. E as outras 3, vou falar a primeira delas, que é vem do core, que é o Cotidiano Acelera Meu Projeto, que é o Camp, que é continuar acelerando startups, independente se a gente vai investir ou não. Então, um serviço mais de consultoria e treinamento, né, esse envelope de mentoria, que a gente emprega esse expertise de ter feito já algumas empresas para o mercado. E a gente amplia um pouco a visão, que é uma questão que a gente sempre teve, de que, startup, o que é startup? Definição clássica, empresa que quer crescer exponencialmente. O resto é acessório. Então, por que não falar com pequenas e médias empresas ditas tradicionais? Por que não falar com empresas de impacto? Então, a gente amplia um pouco essa atuação do Camp, né? E hoje a gente tem ali um programa voltado para pequenas e médias, para startups mais base tecnológica e empresas de impacto. Então, recentemente agora, para pequenas e médias empresas, a gente foi selecionado para acelerar 33 indústrias aqui do DF, pelo Hub da Indústria, né? Então, vamos acelerar aí empresas da economia real, né? Esse termo eu não gosto muito, mas, enfim, é como a turma usa. Eu acho que só tem uma economia, né? Então, toda economia é real. Então, mas é isso, né? Empresas mais tradicionais. Então, tem indústria de alimentos, indústria têxtil, gráfica, enfim, setores aqui da indústria do DF. Recentemente fizemos também um trabalho para a Coalizão por Impacto, uma instituição que hoje financia o ecossistema de impacto, né? Tem Instituto Sabin como instituição financiadora aí disso, que acelerou aí 10 empresas de impacto aqui no Distrito Federal. E o Camp, né? Hoje a gente, startups tradicionais, hoje a gente está credenciado como aceleradora aí do Sebrae, estamos fazendo, né, acelerando empresas no Goiás, no Rio Grande do Norte, né, empresas de base tecnológica, né, na sua fase de ideação, descoberta, tração, independente do estágio, a gente pega e acelera. Então é o Camp. Então, você participou de um Camp. Camp virou Camp é um programa de aceleração que a gente identifica qual estágio, identifica qual tipo de empresa e acelera. Né? 3, 4 meses de programa, a gente vai destravar ali o que é gargalo de crescimento nessas empresas, né? Então, é isso. Então, e dentro do Camp, dentro do Camp que nascem os agentes de aceleração? Então, aí, os agentes de aceleração, eu acho que eles nascem na parte do corporativo e acabam atuando no Camp. Camp também, entendi. Né? Fala assim, putz, vamos levar esse expertise de aceleração para as grandes empresas. Entendi. A gente faz um programa de aceleração de times no Banco do Brasil, né? Em 2019, 2020, e a gente começa a entender que, a gente precisa de mais gente para, né, atender mais pessoas, a gente vai precisar de mais gente. Então, a gente começa a ter essa ideia de criar a formação de um agente de aceleração. E aí entra o que você até mencionou, que é a Plura, que é a nossa escola de formação de aceleradores. Então, como brinco, né? Como que a gente pega lá o expertise do Henrique, foi nosso primeiro líder de programa do Camp, e sistematiza isso num aprendizado para trazer esse conhecimento ampliado do que é acelerar um time. Né? E a gente cria essa formação, um bootcamp específico para
né, formar pessoas a atuarem como agentes de aceleração, e hoje é uma unidade que a gente tem como a Plura. Hoje a gente tem 30 aceleradores, né, certificados para acelerar times de startup ou corporações, e a gente está abrindo aí uma turma agora para o segundo semestre, uma nova leva de aceleradores, não necessariamente vão atuar só com a Cotidiano, né, podem atuar com outras empresas que estão fazendo isso também, né, para, de novo, né, trazer mais gente para esse universo, né, de transformação, seja de startups, seja das grandes corporações. E eu acho que é isso. Acho que a última unidade que a gente vem desenvolvendo, que a gente chama de Lima, que é a unidade que atende as grandes empresas, né? Então, esse trabalho inicial que a gente fez, Banco do Brasil, BBTS, próprio Paulo Otávio, a gente fez alguns grupos, né, levando essa cultura, né, o CBV, empresas que a gente levou essa cultura de startups para líderes, né, dentro dessas organizações. E, pô, como que a gente ampliava, como a gente ganhava escala dessa cultura dentro dessas empresas? A gente criou um programa e hoje a gente consegue ter aí uma escala bem grande para atender essas empresas. Então, o último programa que a gente fez no Banco do Brasil, a gente acelerou 300 times. Nossa. Então, foram mais de 3 mil mentorias, né, 40 mil horas de conteúdo, muita gente envolvida, mais de 1.500 colaboradores que foram capacitados lá no banco né, com isso que a gente vive, né? Como a gente falou, isso que a gente vive há 8, 10 anos, né, e a gente poder compartilhar um pouco dessa vivência e, naturalmente, receber, né, de volta a vivência dessas pessoas que estão no ambiente corporativo dito mais tradicional, mas que sofrem pressão, né, por se reinventar, por questões concorrenciais, por questões choque de geração, né? A gente vê muito nas grandes empresas, né? Então, X, Y, Z, como que eles coexistem dentro das organizações, grandes organizações, retenção de talento, enfim, tudo isso é pano de fundo e, no final, acaba sendo o cerne da discussão, né? Como que a gente deixa mais fluidas essas relações para que esses times possam estar entregando mais valor, entregando mais propósito, entregando mais métricas de fazer o bem, impacto, né? Afinal, voltando um pouquinho daquela tese original ali da Coty, de, pô, empresa maneira, resolvendo um problema que é global, né? Que já está mapeado e utilizando a tecnologia para isso, né? Então, no final, assim, a essência, ela está ali. E hoje, né, isso faz parte da nossa metodologia, uma frase cunhada aí pelo Rony, né, pessoas, produto e receita, sempre nessa ordem, e que é a base dos programas que a gente atua nessas 4 unidades, bebem dessa mesma essência, né, que é um pouco da essência original nossa. Então, hoje, essas são as nossas 4 unidades, que a gente tomou uma decisão estratégica de desenhar uma marca específica para cada uma, construir uma independência entre elas para que elas possam se colocar à prova de mercado também, né? Sair desse guarda-chuva cotidiano e ter vida própria, né? Então a gente fez um grande redesenho organizacional também, enxugamos a nossa própria operação, né? Estruturamos uma captação, fizemos uma captação de investidor anjo, trouxemos ali uma bagagem para que essas 4 unidades agora possam captar de forma independente e viver o propósito, né, de forma independente também. Então, a Coty hoje passa a ser, na verdade, uma holding, né, que lidera essas unidades, mas que hoje está em busca de novos sócios para cada um desses propósitos que são específicos de cada uma dessas unidades de negócio, né? Pô, foda. KK17, Camp, Plura, Lima. Isso aí. Aí veio tudo, né, de um aprofundamento e maior entendimento do que o mercado daqui precisava, e não só daqui, porque você está falando de Banco do Brasil, BBTC, Correios.
Então, grandes empresas que elas também precisam dessa inovação aberta dentro das operações delas. Sei. Do caralho. Eu queria conversar um pouquinho sobre, já caminhando para a meia hora final da nossa conversa, sobre os investidores. Então, você falou que tem outros 2.000 investidores co-investiram com vocês nessas 65 startups. Né? O que que você viu enquanto característica desses investidores, né? O que você ajudou eles a desenvolverem e o que você vê assim, caramba, ainda tem oportunidade, tanto que teve um programa anterior, um produto anterior de vocês que era de capacitar investidores. Vocês também têm uma parceria com investidores VC que eu participei, muito foda o material deles. Tem uma galera legal, quando o Amuri estiver por aqui, por exemplo, é um cara que eu gostaria de conversar. Então, assim, o que que você viu de característica desses 2.000 investidores e que você gostaria de colocar assim, caramba, características é, são parecidos em todos os investidores e o que você dá de dica? Não, pense assim, olhe para essas variáveis e não invista se você tiver. O Renato veio aqui e falou assim, cara, normal, meu primeiro investimento, tive medo, teve FOMO e quando eu fui investir eu perdi a oportunidade que ele comentou Pega aqui. Não, foi da... Desculpa, Renato. Foi mal, Renato. Expôs ele em outra. Mas era do pessoal da BX Blue. Que BX era... Blue, Ele falou assim, caramba, o pessoal falou que estava aberto, ele foi conversar. E quando ele viu, não, já fechamos, não vai dar mais. E a BX Blue, enfim, cresceu pra caramba. Então, Pega aqui, foi mal aí. Pega aqui é outra grandona também, teve o exit. Assim que a gente entrou, né, no nosso camp, teve o exit. Então, características principais desses 2.000 investidores e o que você daria de dicas para quem está entrando quanto investidor e quem continua para até se atualizar. Legal. Primeiro, a gente continua com o programa de formação de investidor anjo. Legal. Tá dentro da Plura lá, então capacitação, né? Nosso braço educacional. Em setembro, a gente vai ter a terceira turma aí que a gente faz em conjunto com a turma dos investidores VC. Tá? Então, provavelmente, eu devo estar lançando aí nos próximos dias aí a data certinha. Tem feito isso também em parceria com o Sebrae, então, um programa bem bacana. E nesse programa, né, a gente fez muita capacitação para investidor anjo, né, até antes, fazer para os próprios fundadores, né. Eu acho que o que tem de característica é, cara, é alguém que quer fazer esse give back, né, quer investir, porque, né, já teve uma jornada ali que possibilitou ter esse excedente para poder investir, né, e tentar gerar frutos novos. Mas é isso, a turma aqui também, né, tem receio, porque é um investimento alternativo, é de risco, os números jogam contra. Então, assim, se for na frieza da matemática financeira, o cara não vai investir. Acho que esse é um ponto, né? Assim, se for lá, não, mas é renda fixa, bolsa, se for entrar nessa discussão, esquece, o cara não vem. Então, acho que isso para mim é o padrão de todo mundo. O que esse cara busca além disso? Então, ele busca uma coisa além do retorno financeiro. Acho que esse é o ponto principal. E eu acho que, né, eu diria que ele busca participar da jornada empreendedora. Então, se você traz um investidor e ele não participa da jornada empreendedora, não pode trocar ideia contigo, não pode entender o que está acontecendo, não vai funcionar. Então, assim, esse investidor, ele quer participar, ele quer ter o gostinho de, pô, guerra lá, turma da Polos, pô, isso tá explodindo, ele, pô, tá lá falando, pô, eu conheço aquela galera lá, troco ideia com eles, né, eu dou conselho, recebo conselho, eu aprendo, né, ensino, então tem uma troca. Então, eu acho que ele está em busca dessa vivência, que nem sempre esse cara teve. Né? Então, como tem a minha história aqui, a minha história foi de intraempreendedor. Né? Um pouco de empreendedor ali na Vert e tal, mas fundamentalmente intraempreendedor. Então, depois empreendendo da cotidiana. Então, assim, carreira executiva, né? Participando de grandes empresas, mas não tinha a minha empresa, não tive a oportunidade de empreender junto, fundar e tal. Então, isso também era uma carência e, naturalmente, isso aparece, pô, quero vivenciar isso através de outras empresas, beleza, mas... Né? Então, acho que tem um pouco esse perfil executivo que ainda não empreendeu, que traz aquele questão, né? Pô, tu nunca empreendeu, então tem algumas coisas que tu não sabe.
Então é bom também, né, entender isso. Mas tem outras que trazem né, essa complementariedade, né? Ter vivenciado grandes estruturas, governança e tal. Então acho que tem isso. Tem esse empreendedor né, que vira investidor, porque fala assim, caramba, se eu tivesse tido um investidor maneiro no início, muitos dos meus problemas não teriam. Então tem esse outro perfil, né? Que é uma espécie de give back também. Give back também, né? Então ele quer vivenciar facilitar, né, a vida do empreendedor. Então acho que é isso. Tem alguns perfis ali, mas fundamentalmente é participar da jornada. Se o cara se botar a grana e não trocar nenhuma ideia, não trocar nada, bicho, não vai funcionar. E aí traduziram, né, no smart money e tal, mas no final para mim é troca, é resenha, é ter essa oportunidade de estar conversando de forma mais, né, recorrente, né, se sentir parte. Acho que o cara quer se sentir parte. Né? E aí eu acho que vem alguns desafios, porque, pô, como é que eu me sinto parte? Sou investidor aqui em Brasília, tem pouco startup, né, que a gente falou dos problemas. Então, eu acho que esse tipo de ambiente, né, de troca, de permitir networking, de permitir, né, interações, facilita isso. Eu gosto de trazer também a questão do crowdfunding, que possibilitou o acesso a oportunidades a gente que não tem acesso a oportunidade. O Renato comentou sobre isso. Né? Então, assim, foi bem. A gente viu o início dessa indústria. A gente tem muito investidor do crowdfunding, né? Porque a gente hoje é parceiro dos principais crowdfundings do Brasil. A gente é parceiro da SMU, a gente é parceiro da CapTable, a gente é parceiro da CRIA, a gente é parceiro, enfim, da Exceeds, para falar dos 4 principais aí no Brasil. E a gente vê uma galera lá querendo investir. Só que qual é o ponto? Você perde um pouco dessa troca. Então o cara entra, mas ele tem pouca troca com os fundadores. Então, eu vejo muito o espaço das aceleradoras nesse meio do caminho. E, né, as grandes aceleradoras e tal, a gente vê, são poucas que continuaram, se mantiveram, né, fazendo isso. Você tem a UOL, você tem a turma da Darwin, a própria Ace, né, mas Venture e tal, porque permitem assim, o cara vivenciar a jornada empreendedora. Ele está ali 4 meses, 6 meses, 1 ano com o empreendedor, né, ele consegue viver isso. No crowdfunding perde um pouco. Então, tem um meio do caminho aí. Eu acho que as aceleradoras, elas ocupam esse papel e por isso, para mim, são tão importantes. Apesar do mercado ser um pouquinho conturbado aqui no Brasil para as aceleradoras, né? Mas acho que é isso. Eu concordo 100%, porque enquanto empreendedor, esse foi até interessante. O último investidor que entrou investindo na Polos agora, ele é do mercado tradicional. Então, mostrei para eles os números, mostrei contrato, aí o cara vai no contrato de mútuo já, né, é gato na canoa, o que está acontecendo? Cheio é difícil, né? Porque, que nem você falou, o Venture Deals, que é a bíblia do nosso ecossistema, ele logo no início ele fala assim, esse livro aqui ele foi feito para ser complicado, porque ele foi feito por juristas e por economistas. Então, você junta o juridiquês com o economiquês. Então, é difícil o mercado de Venture Capital. Então, o papel e aí essa troca que acontece entre o investidor e o empreendedor é exatamente letrar ele. Tanto que é maravilhoso o curso que vocês fazem lá do Investidores VC. Para mim, que já estava empreendendo, participar, como que eu vou lidar com o investidor, quais são os tipos de contrato, quais são a forma de relacionamento. O meu reporte eu formatei todinho no Investidores VC. Então, esse give back, ele é o padrão que eu vejo de os principais investidores da Polos e das startups dos meus colegas são caras que estavam com dinheiro, acreditam que startup viram o time, né, entenderam essa tese de que caramba, eu acredito nessa galerinha aqui que está fazendo isso. E esse meu último investidor, ele usa a nossa tecnologia, ele conhece, mas quando ele foi falar com o consultor financeiro dele, o consultor financeiro dele falou assim, não vai, é muito arriscado. Então, eu lembro uma mensagem que ele me mandou assim, a vontade é de entrar, mas os conselhos são para não entrar. Então, por quê? Porque é um negócio que ele é arriscado. Por mais que os números mostrem crescimento,
Entra mais volume, né, de investimento, mas em termos de resultado da indústria, ele é um resultado que ainda É uma aposta. é uma aposta, né? E o cara tá buscando o outlier, né? Então, assim, você buscar um outlier é uma aposta bem arriscada. Exatamente. Ah, eu estou apostando no próximo unicórnio. Caramba, é uma empresa que está sendo formatada. Aí é olhar para a tecnologia, se a galera está gostando da tecnologia, se está funcionando, se tem perspectiva de crescimento. Então foram super legais as perguntas que ele me fez, até que ele falou, não, top, tô dentro, vamos nessa. Então isso foi bastante positivo, porque ele também usa a minha tecnologia e conhece pessoas que podem usar, pode indicar a minha solução, né? Ele pode virar como se fosse um comercial. Não é ideal, mas ele pode virar o nosso comercial, um garoto propaganda Mas da gente. o papel do investidor é vender também, né? Então, Exatamente. assim, acho que vender tudo é o papel de todo mundo. Eu tenho hoje o Duda, que já trouxe aqui, é um cara super engajado, sempre traz cliente pra gente. O André Castro, o Leandro, o Felipe, esses aqui eu tenho reunião semanal, semana sim, semana não, eu tenho reunião com eles, com o Duda também. São investidores que entraram na jornada, assim, eu quero ajudar essa startup e eu consigo, pela minha rede, levá-los para um outro patamar. Então, isso é bem positivo, é uma coisa que a Cotidiano fez no início da nossa jornada, como eu visualizo, o que é o Venture Capital? Como é que formata o time? Como é que formata o produto? Como é que faz para vender? E aí vocês, agora vai lá, filhão, agora conecto você com o próximo investidor e mantenho o acompanhamento das startups também, e o ciclo, né? Então, e aí, agora já caminhando para os últimos 15 minutos, lições aprendidas. Então, o que hoje, enquanto você estava falando, eu falei assim, cara, daria fácil uma palestra do Frois. Falei assim, o que eu aprendi com os últimos 2.000 investidores que a gente co-investiu. Então, o que fica enquanto investidor para você, sentimento assim, o que eu já contribuí para esse ecossistema e o que eu ainda espero contribuir para o ecossistema empreendedor de Brasília? Eu acho que assim, ampliar essa rede, né? Então, acho que ampliar esse número de investidores que co-investiram nas empresas certamente é uma missão nossa, né? Captar mais recursos, né, através dessa rede, né? Então, assim, a gente tem mais de 250 milhões de grana que foi investida por essa rede, né, nas empresas, né? Então, eu acho que, assim, de aprendizado, cara, eu acho que entender que leva tempo, né? Então, assim, a gente começou sabendo que era uma jornada de 10 anos e em alguns momentos a gente achou que pudesse fazer antes. Mas se a gente tivesse, né, bicho, vai levar os 10 anos mesmo. Não tenta Eu costumo dizer, acelerar, não, né? brasileiro ele é assim, né? Não digo, cara, global, tipo assim, essa é uma métrica lá, Normal. da meca que é os Estados Unidos. Por mais, pô, não dá para copiar, não dá mesmo, tem as suas particularidades, mas algumas estatísticas você não consegue fugir. Os ciclos da indústria são de 10 anos, né? Sim. Então, entrar nessa achando que vai fazer menos de 10 anos, cara, é um conselho que eu dou, não entre, né? Essa é uma jornada de longo prazo. Então, se estruture para ter 10 anos de jornada. Então, acho que esse é o ponto principal. Acho que a gente, quando começou, a gente estava sempre olhando um horizonte muito curto de captação. Então, a gente captava, investia, captava, investia, captava, investia. Talvez, né, olhando agora, cara, capta, depois começa. Então, acho que esse é o grande aprendizado nosso aí, até para a próxima, né, próxima estrutura que vai fazer isso, né? E aí, eu acho que assim, como contribuir, eu acho que cara, vivendo, né, bastante a indústria, né, de inovação, né, olhando um pouco mais amplo agora, inovação, empreendedorismo, própria indústria de venture capital, né, para poder entender o que está acontecendo e trazer um pouco né, disso para sempre compartilhando, né? Acho que uma coisa que a gente sempre fez, não vai deixar de fazer, pô, estamos vendo um negócio que está dando certo aqui, traz para cá e compartilha para todo mundo, né? Então, um pouco disso. Pô, conseguimos captar com fundo. Pô, maneiro, vem cá, o que aconteceu? Pô, fiz essa diligência aqui bonitinha, beleza, compartilha para todo mundo. Pô, entramos lá no crowdfunding, deu certo, bicho, ó. Vamos aqui nessa rota aqui que parece que funcionou para um. Então, assim, a gente está sempre testando novos caminhos que são
fruto de aprendizado desse coletivo que a gente construiu, né? Eu acho que você falou aí, pô, citou algumas das empresas que né, no que a gente entende como sucesso, são as que despontaram mais, né? Então, o caso da Origem, o caso da Ribbon e tal, que a gente sempre fala, pô, a gente está sempre instigando eles a compartilharem esses aprendizados com a rede e para os empreendedores novos, sempre instigando eles a falar Uau. com essa turma. Então, a gente bota essa pilha aí de né, não é a gente que detém a verdade e o conhecimento do todo. Uhum. Acho que é o todo que detém esse conhecimento. Então, a gente fomenta essas trocas, né, esses aprendizados e a gente vai certamente estar fazendo mais isso. Né? Então, para o próximo fundo, né, que é um desejo né, nosso, tal, vamos trazer isso, né, de, pô, vamos tentar captar antes, faz sentido, ou, pô, vamos né, parcerar com alguém. A gente sempre também teve essa ideia de, pô, a gente não precisa fazer tudo, né? Uhum. Então, a gente podia ter criado um crowdfunding nosso? Poderia. Mas a gente achou melhor em parcerar com os que já existiam, né? Pô, faz sentido a gente né, então, montar um? Não, talvez a gente fique como um agente que qualifica oportunidades, acompanha, né? Pode ser um caminho né, de busca nosso novo aí. Legal. Já vejo uns fundos sendo formados, né? O próprio FIP do BRB, junto com o Capetelli, Bossa Nova. Então, tem uma grana, tem um agente que tem um pool de startups e tem uma galera que entende já da Rodada. próxima rodada. Então, juntar esses players me parece que está sendo uma estratégia adotada por outros lugares. Eu consigo ver, até pela expertise que a Cotidiano já montou, seria fazer uma parceria com uma parada dessa. Então, e aí, última pergunta. Quais são os possíveis convidados que você acredita que poderiam sentar aqui para a gente trocar uma ideia? Eu já ouvi aqui, Rafael Garan é um que a gente vai chamar para conversar, o Alessandro da Cedro, eu vou chamar para conversar aqui também. Então, algum outro nome que você acredita que, enfim, entende o ecossistema aqui de Brasília, investiu aqui, ou alguém que esteja vindo para Brasília e que tenha vontade de conversar com a gente? Cara, eu acho que você, como bom fundador, né, você já angariou os principais investidores aqui Uhum, da região, né? Aqueles que realmente investiram, né? uhum, Assinaram cheques para startups aqui no nosso ecossistema, né? uhum. Então, você citou aí, acho que né, a turma que já co-investiu e co-investiu com a gente também e tal. Eu vou chamar todos os Acho que, investidores, todos. certamente. E você pode ter um leque grande aqui de Brasília, né? É. Eu acho que. Cara, eu acho que de fora, eu acho que pô, a turma da Capital, eu acho que pô, o Renato Ramalho está sempre aí, os Uhum, fundadores lá. Tive agora com ele recentemente no Neon. Né? É um cara que eu brinco com ele que ele é o VC raiz, né? uhum, É o VC clássico que atua no Brasil. Né? uhum. Então, é um cara que gosta de deep tech, pô, vê, pô, se não tiver barreira de entrada, esquece, nem fala com... Eu brinco com ele que ele é o que vai já, assim, tem a barra muito, muito qualificada para fazer né, escolhas de startups que ele investe. Eu acho que seria uma boa troca, assim, porque traz um VC mais clássico, que está mais próximo lá do Vale do Silício, né? Uhum. Acho que esse é um bom nome. Acho que né, o Franco da Domo, Legal, né, verdade. ele tive a oportunidade também, enfim, de estar com ele em vários ambientes. É um cara que também viu, né, vivenciou a jornada aí do Buscapé, né, como investidor e tal. Então, é um cara que né, faz a gestão do fundo do BNDES, né, com a Domo, que é um fundo anjo, que é um fundo que co-investe, né, anjo mais VC, tem que estar na rodada, co-investiu com a gente na ULB. Então, é um cara, pô, conhece bastante e vai trazer essa dinâmica, né? E você comentou aí do próprio Amuri, né? Formou uma rede de investidores anjo,
né? Estão com mais de 300, se eu não me engano, aí, 300 investidores anjos na rede, que a gente tem orgulho de ser parceiro justamente para trazer essa conexão com São Paulo. Pô, você falou aí, tem 10 anjos em Brasília. Pô, os caras estão com 300 no Brasil todo. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de conectar os nossos empreendedores, as nossas startups a uma rede dessa, né? Já investiram em 8 startups do portfólio. Então, né, a gente está sempre trocando ideia, falando o que está funcionando, não, entendendo um pouquinho do que eles querem, né? A gente pode parecer meio aleatório, mas não é, né? Então, a gente entende o que os anjos estão querendo e isso calibra nosso olhar também, né? Porque é para eles que a gente vai vender a oportunidade, né? Então, se eu brinco, né, com você lá que quando a gente selecionou a Atmos, né, agora Polos, o Duda já tinha manifestado o interesse de investir em uma empresa desse tipo. A gente falou, vai acontecer. Se a gente, né, fizer direitinho aqui, isso não tem como não dar certo. Então, a gente tem esse olhar e acho que é isso que traz né, o fato da gente estar conectado com a indústria, traz esse olhar mais refinado do que a indústria quer. Então, né, eu tive a oportunidade de conhecer e entender a tese e o jeito de cada um desses grandes gestores aí no Brasil, né? Então, acho que são 3 bons nomes aí para Tô com dever de casa de aqui. fora, né? É. De Brasília, você já está com todo mundo aí, você já está com... Tem agenda até o meio do ano. já Até está o com a final do agenda ano. boa, né? A gente tem investidores no próprio que investiram com a gente, né? O Paulo, da P21, cara, né? É um perfil bem empreendedor, né? O Lucas, que até o Rogerinho que trouxe para investir, Verdade. né, apresentou ele, queria investir e tal, falou, pô, não, acho que você precisa passar Pela Coty. pela Coty primeiro e tal, então acabou investindo na Coty e tal, acho que são 2 nomes locais aqui que talvez você não tenha Esses dois eu não... no radar. A Marcela do grupo Odilon, né, Odilon Santos, é um CVC, né, ela investiu em vários fundos e, né, hoje investe também, investidora da Coty aí, várias startups. É isso, assim, o universo ainda... Tô falando um monte de nomes aqui. Crowdfunding, cara, eu acho que vale trazer Tem a galera do da crowdfunding. SMU, Captable, Exceed, Cria. Era São boa. bons caras aí para... Estão sempre em Brasília, isso é um negócio legal de Brasília, assim, tá todo mundo, Passando. de alguma forma, tem que dar um pulo aqui, falar, seja com agência, seja com congresso, então... a proximidade que Brasília tem com os reguladores, com o legislativo e com um grande budget orçamentário aí do executivo, Isso facilita, né? facilita, né? Então a gente está bem posicionado. Né? Então acho que a gente brinca aí, né? Do quadradinho para o Brasil. A gente sempre teve essa conexão com o Brasil todo, né? Então, a gente tem startup no Brasil todo, a gente tem conexão com o investidor no Brasil todo, e a gente nunca ficou limitado por, pô, aqui não tem investidor. Não, vamos formar eles, né? Boa parte dos que você falou passaram pela Coty para esse primeiro contato do Venture Capital. Né? Então, eu lembro do Duda, Renato Santos, né? O próprio Leandro, André. Então, assim, tiveram esse contato inicial com a Coty e a gente vai continuar fazendo isso. Importante. Cara, obrigado pelo seu tempo. Acabamos aqui 4 minutos antes. Eu sempre, quando eu termino as conversas aqui, eu acho que eu termino aprendendo muito sobre você. Isso eu fiquei muito feliz. Tinha partes da sua história que eu não conhecia. Entender um pouco mais sobre o objetivo, né? O porquê que a Cotidiana foi criada, o papel importante que ela teve na minha formação enquanto empreendedor e de muitos outros colegas que hoje compartilham comigo da jornada empreendedora. Então, eu queria te agradecer e reconhecer que você e a turma da Cotidiano têm um papel importantíssimo no papel da criação do Lancei, inclusive. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo que você representa pra gente e continue fazendo o que você faz, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer um DF cada vez melhor, viu? Valeu. Obrigadão, irmão. Valeu, obrigado você aí. Satisfação pra gente, a gente acredita muito, né, no poder do ecossistema, né? Mas sem entender que, cara, é um negócio de longo prazo mesmo, tem que fazer um pouquinho de cada vez, né? E que, apesar de ser, né, acelerar e tal, velocidade,
é gerar valor mesmo, né, em pequenas coisas. Eu acho que a gente segue acreditando nisso e que bom estar junto aí contigo também, que é uma satisfação também acompanhar a jornada de vocês. Eu comentei, né, do Hum, qual é o propósito do investidor por trás disso. hum. Eu acho que muito do nosso propósito é ver o sucesso de vocês e ter contribuído um pouquinho. A gente também se sente realizado, né, e certamente o sucesso da Polos e da iniciativa de vocês eu lancei é ver vocês, né, carregando carregando o piano junto com a gente, Uhum. né? A gente comentou lado a lado. Acho que esse é um principal objetivo aí da gente não deixar o vácuo. Não pode. Obrigado. Obrigado por tudo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, esse vídeo aqui daqui umas 3 ou 4 semanas. A gente vai começar a lançar, inclusive, hoje é o dia que vai. Essa semana sai o primeiro vídeo do Duda. Se tiverem alguma dúvida, quiserem algum convidado especial, coloquem aqui nos comentários. O Frois também tem as mídias sociais dele, né? André Frois no LinkedIn, André Frois no Instagram. Tem a, André R. Freud, tem um Rzinho, tem um verdade, verdade. Rzinho. Tem a Cotidiano Aceleradora, quem quiser seguir também o que a Cotidiano está fazendo, os projetos. Enfim, se tiverem alguma dúvida, mandem aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu. Valeu. Abraço.